Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Aqui eu vou tentar dividir um pouco com vocês o meu crescimento espiritual e as coisas que vêm acontecendo na minha vida ao longo do meu despertar. Eu queria falar aqui um pouco sobre um milagre que aconteceu na minha vida e eu não percebi. Você pode perguntar como que acontece o milagre da vida da pessoa e ela não percebe. Pois eu não percebi. Isso aconteceu através do Ho'oponopono, que eu conheci em 2018, através da Beth Russo. Eu já tinha ouvido falar uns 2 anos antes, mas eu não entendi muito bem qual era o propósito, qual era a filosofia, e acabei não dando muita atenção. Mas depois de assistir um vídeo da Beth, eu me conectei muito e eu me senti muito tocada por aquilo e eu comecei a praticar. Com um texto católico, que eu não tinha já para mala, usava um texto católico e dava 2 voltas. E eu fazia principalmente para o dinheiro, porque a minha situação financeira à época estava muito ruim, mas muito ruim, sem emprego, com algumas dívidas, e eu decidi fazer para mudar essa situação. Mas só que essa não era a única coisa que não estava tão legal assim na minha vida, A questão familiar também estava muito ruim. Meus pais estavam brigando muito, estavam praticamente separados, mas apenas morando na mesma casa. Mal se falavam, quando se falavam era para brigar, para discutir, e a situação estava muito ruim mesmo. Aí, como eu vi que a Beth dizia que servia para tudo, eu comecei a praticar para minha família também. Não com tanta constância quanto fazia quanto pro dinheiro, mas eu fazia com frequência. Minha família abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Minha família abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E fui fazendo ao longo dos meses. Só que os meses foram se passando e a situação financeira, eu tenho que admitir que não melhorou muito. Não melhorou muito e eu fiquei um pouco frustrada, porque eu via tantos relatos de pessoas, principalmente nos comentários do vídeo da Beth. Eu via tanto comentário de pessoas que transformaram a vida delas em questão de semanas, alguns até dias. E na minha vida eu não estava vendo essa mudança financeira. Eu confesso que eu fiquei bem frustrada, mas apesar disso eu continuei fazendo porque me dava uma sensação de paz. Eu andava muito frustrada, muito angustiada nessa época, e o Ho'oponopono me trazia mais leveza. Então eu continuei praticando mesmo não vendo os resultados que eu gostaria de ver. Nessa época, os meus pais numa situação muito ruim, como eu já disse, e minha família tem um sítiozinho em outra cidade, Tem uma casa em uma, que é a nossa casa desde sempre, e tinha um sítiozinho, um terreno que eles tinham comprado em outra. E meu pai estava tão distante que ele começou a passar parte da semana sozinho nesse sítio. Então ele passava esses dias sozinho lá nesse sítio, então nem eu nem a minha mãe íamos com ele. E assim se foi ao longo de muitos meses, quando um dia qualquer, ele se arrumando novamente para ir, ele simplesmente olha para minha mãe e pergunta se ela quer ir também. Eu achei a pergunta estranha, porque há meses que eles mal se falavam, sim, um clima muito estranho. Ele chamou e, mais curiosamente, ela falou: tá, vou. Simplesmente arrumou as coisas dela e foi. Eles passaram esses dias juntos e de lá pra cá, como se nada das situações ruins que aconteceram tivessem existido. Eles passaram a ficar muito unidos, ele passou a ser muito carinhoso, atencioso com ela. Ela dizia que lá, quando eles estavam lá, ele fazia praticamente tudo. Ele arrumava a casa, ele cozinhava, ele era atencioso, assim, de um jeito que ele nunca tinha sido antes. E isso foi uma coisa que me marcou muito, porque isso aconteceu nos 2 últimos anos da vida dele. Ele já é falecido e os 2 últimos anos da vida dele foram assim. E sendo que eles estavam há uns 3 anos nessa situação ruim. E os 2 últimos foram ótimos. E me sinto muito feliz que isso tenha acontecido, porque seria horrível se as coisas terminassem da maneira que estavam. Eles estavam juntos há mais de 30 anos, companheiros da vida praticamente toda, e imagina, acabar desse jeito. Ele partir de maneira repentina e tanta coisa mal resolvida, os 2 brigados, com rancor, com mágoa, seria muito ruim. E ela dizia: eu sinto até medo, porque parece que é outra pessoa que tá aqui, não é mais. Não é possível, aquele homem que mal olhava na minha cara, agora tá esse príncipe comigo. E aí foi quando eu lembrei do Ho'oponopono. Eu tava tão focada na questão financeira, tão focada no dinheiro, que eu esqueci completamente dessa questão. Aí eu fui lembrar que realmente eu fazia pra minha família e o milagre aconteceu. Mas só que a gente, principalmente quando se trata de lei da atração, quando se trata de espiritualidade, a gente só vê resultado se for financeiro.
né? A gente só acha que a coisa tá dando certo se a gente ganhar dinheiro, se a gente ganhar na loteria, se a gente conseguir um emprego ou ganhar alguma coisa de valor. E tem outras coisas ao nosso redor que são tão importantes quanto ou até mais que a gente ignora. Foi o que eu fiz. Aconteceu um milagre na minha casa e eu não me dei conta, porque eu estava focando muito apenas na questão financeira. Mas hoje, com a mentalidade que eu tenho muito a melhorar, mas eu sei que eu já melhorei muito, eu vejo o quanto coisas boas acontecem ao meu redor. Até esse momento a questão financeira ainda está longe de ser o que eu queria, infelizmente, mas assim, eu sei que é questão de tempo, eu tenho essa tranquilidade agora de saber que tudo acontece no tempo devido, mas eu vejo outras situações muito boas ao meu redor e eu sei que são praticamente milagres. Milagres mesmo, milagres como que aconteceu com os meus pais, milagres em mim, na minha personalidade. Eu mudei muito, praticamente virei do avesso. Desde que eu comecei a fazer o Ho'oponopono com frequência, eu praticamente virei do avesso. Não posso nem dizer que eu mudei muita coisa, eu sou outra pessoa. Eu enxergo praticamente tudo de outra forma. E isso é que eu queria deixar um alerta para vocês que praticamente estão fazendo técnicas de lei da atração, que estão fazendo Ho'oponopono, para dinheiro, para carro, para emprego. Prestem atenção ao redor de vocês, ao trabalho, ao seu filho, ao seu marido, às pessoas ao seu redor. Quantas coisas mudaram e você não se dê conta porque você está focado apenas na questão financeira, numa questão material. E hoje esse exemplo foi importante para eu trabalhar a minha gratidão também. Porque às vezes coisas extraordinárias acontecem e a gente não é grato. A gente só é grato se a coisa acontecer do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, no dia que a gente quer, enquanto tem outras maravilhosas acontecendo ao nosso redor e a gente ignora. Porque só acha que tem valor que acontece do jeito que a gente planejou e não é assim que as coisas funcionam. Tudo vai vir no tempo certo, no tempo devido, vai demorar o tempo que for necessário e não adianta por pressão. Porque a pressão só vai fazer com que você se frustre e que esses resultados demorem ainda mais. Bom, era isso que eu tinha para dizer hoje. Eu espero que essas palavras tenham trazido alguma informação nova, tenham aberto os olhos de vocês para alguma coisa. E eu vou tentar postar sempre vídeos aqui no canal explicando, mostrando um pouco da minha evolução, das coisas que eu venho aprendendo, e eu espero que seja de ajuda para muitas pessoas. Obrigada para quem ficou até esse momento do vídeo. Se puder, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente como está sendo a sua experiência com o Ho'oponopono, como as coisas aconteceram até aqui. Obrigada e até o próximo vídeo.